Eliane Marcolina pergunta para o Gilberto. E ela quer saber, Gilberto, por que os programas de Mãos Unidas, Minha Família é Assim, A Bíblia no Meu Dia a Dia, por que eles saíram da grade de programação da TV? Obrigado, minha irmã. Eliane é da onde? É pelo Twitter, ela não se identifica. Eliane Marcolino. Tá bom. Então, Eliane, é o seguinte. Como a Luzia trouxe, dentro da TV Canção Nova existe esse conselho de programação. E dentro desse conselho é discutido todas as diretrizes da televisão. Como esse ano a Fundação João Paulo II está passando por uma avaliação e há muito tempo a gente não fecha a campanha, então chegou um tempo de avaliar alguns programas dentro dessa grade de programação. Então nós fizemos um estudo mais ou menos de 2 a 3 meses, levamos para esse conselho de programação. Esse conselho de programação decidiu a saída de alguns programas, inclusive esses que você citou, de Mãos Unidas, A Bíblia no Meu Dia a Dia, e mais alguns outros. Por quê? Porque eles estavam inchando a nossa grade de programação. Estava tendo uma despesa a mais. Com isso, o nosso operacional não estava conseguindo acompanhar também as gravações e nem acompanhar a programação. Com isso, nós precisamos diminuir os programas da grade de programação, diminuir um pouco os honorários dos nossos colaboradores para fazer melhor os outros programas. Foi uma conta difícil de fazer, sabe, Ricardo? É um bocado complicado. Quando vocês dizem assim, que o nosso operacional não estava conseguindo acompanhar o que acontece? A programação. Na prática, o que acontece? Nós tínhamos muitos programas e poucos colaboradores para atender as necessidades dos programas, entende? A equipe operacional. Exatamente. Os câmeras, editores, diretores de TV, operação de vídeo, e todos esses. As horas extras. Exatamente. Isso, eu lembrei e haveria um acúmulo de horas extras. Com isso, é claro, precisamos diminuir os programas da grade de programação para suprir as nossas necessidades do mês, dependendo entendeu, do horário do programa, desculpa ajudar o Gilberto aqui também. Dependendo do horário do programa, às vezes a gente ia fazer um programa, ele demorava 2 horas, porque é uma hora para antes o pessoal prepara o programa. Ele ia ao ar e aí encerrava aquela equipe. Aquela equipe ela ganha 6 horas e trabalhava 2. Então foi uma conta assim bem difícil de fazer esse ajuste dentro da programação, porque se nós formos ver, todos os programas evangelizam e todos estavam atingindo os seus objetivos. Então não é uma conta muito fácil de fazer. O Conselho de Programação se debruçou, teve que estudar, ouvir, fazer pesquisa, ouvir os nossos sócios, ouvir todo mundo, né? E a gente chegar num momento difícil de retirada de programas. Não é fácil, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente percebeu dentro do nosso trabalho no dia a dia a qualidade dos outros. A gente ganhou esforços em outros que precisavam, né? Como Trocando Ideias hoje, a gente consegue, depois de muitos anos, né, Ricardo? Você vê a luta, são mais de 10 anos que o cenário, acho que 12, né? 12 anos que nós estávamos com o mesmo cenário do Trocando Ideias. E agora, dentro de casa mesmo, na nossa cenografia, nós fizemos, até quero dar parabéns, né, para a equipe, que com tanto carinho se dedicou, né, a fazer, a reformar, muita coisa a gente reformou. Eu perguntei para o Ricardo, essa cadeira aí, cadeira nova, linda, reformou. Eu queria dar parabéns para a equipe, sabe, Lu, que continua com essa missão da Canção Nova, de aproveitar até o último instante tudo que Deus nos deu. E foi isso, né? Tudo isso e mais um pouco, né, Giba? Eu acho que é importante dizer também que, nesse ano, nós tivemos um aumento nas transmissões de eventos, dos nossos acampamentos e encontros. A gente tinha uma quantidade de acampamentos por mês e os outros eram só um encontro de domingo, Kairós. Era um Kairós de louvor no sábado. Nós aumentamos esses números de encontros, que é muito bom. Essa é a alma da Canção Nova, são justamente os encontros. Para isso que a Canção Nova existe, para fazer as pessoas terem esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando se aumentou esse número de transmissões, a nossa equipe não deu conta. Justamente numa época que a Fundação estava passando uma situação difícil, não fechava a campanha. Né? Então, a gente teve que sacrificar alguma coisa. E também tem os intervalos, né? O funcionário ele precisa de pelo menos um intervalo no domingo, aos finais de semana. Então, essa conta é bem difícil de fazer. E 11 horas de intervalo. 11 horas de intervalo. A Carla é a melhor pessoa para falar, que ela é do RH. Conta pra gente, Carla Stutt. Então, tudo isso, né, acaba pesando mesmo, porque a gente tem as leis trabalhistas que não permitem
um intervalo menor do que 11 horas entre um período de trabalho e outro, ou seja, de um dia para o outro. Então, não é só questão de, a Canção Nova não quer pagar hora extra. Nós pagamos, temos a nossa saldo de hora extra ainda é grande, né? Mas é que às vezes eu não posso deixar o funcionário fazer hora extra porque amanhã eu vou precisar dele. Então acabo não dando esse intervalo de 11 horas. Então a nossa logística de programas, porque nós temos muitos programas, como disse a Lu no começo do programa, ao vivo, não colaborava. Porque é e aquilo que a Paula sempre fala isso, nós temos aqui dentro 7, 8 estúdios, sei lá, porque aqui tudo é estúdio dentro da chácara, né? Espalhados pela chácara. chácara. Então, essa movimentação... Chácara é um estúdio. A chácara é um estúdio mesmo, estúdio. esse aqui e o do jornalismo. Mas, daqui a pouco o PHN é lá no auditório. Aí tem evento no Rincão, tem a missa. Então, tudo aqui vira... Essa questão de levar para um lado e para o outro, dá desgaste nas pessoas, desgaste no equipamento. Né? As nossas câmeras elas estão pedindo socorro faz muito tempo. Né? E Deus então não dá também para ficar... Com certeza tudo isso acabava repercutindo no produto final. Na qualidade. Então, mais é para otimizar... Assim, né, falo isso porque também faço parte do Conselho de Programação. Assim, não é prazer nenhum para a gente tirar programa do ar. Não. É muito difícil, é um parto. Porque não é assim você escolher, esse vai, esse não. Então, a gente ficar nesse quebra-cabeça, então é muito difícil. Mas aí você vê o que você pode, tirando esse aqui, então vamos otimizar esse daqui. Não é que fulano não é um bom apresentador, não, nós também queremos aproveitar esse outro programa que saiu, vamos trazê-lo mais para cá, com maiores participações. Então, a gente vai tentando fazer esse quebra-cabeça, mais questão de logística mesmo. Beleza. E de custos. Obrigado. Por falar em transmissão, Lu, tanta gente acompanhando a construção do nosso Santuário Pai das Misericórdias. E uma das perguntas aqui, tem muita gente perguntando se o Santuário Pai das Misericórdias ele também será usado para transmissões. Mais um estúdio. Claro, sim. Mais um estúdio. Muitas e muitas, especialmente as celebrações eucarísticas. Teremos lá adorações a Jesus Eucarístico, as Santas Missas. Então, vai ser diário. Aliás, as Santas Missas que são realizadas no Rincão do Meu Senhor serão direto do santuário. Do Santuário do Pai das Quer dizer, de Misericórdias. qualquer forma, todo esse ajuste de programação agora, ele só vai nos beneficiar no futuro, quando, por exemplo, a gente vai precisar de, inclusive, tempo na grade de programação para trazer as transmissões do Santuário do Pai das Misericórdias. Inclusive, o Dom Beni tem dado essa ordem para nós. Dom Beni é o bispo diocesano, né? Inclusive, eu quero mandar assim, um grande abraço para Dom Beni, porque nós estamos na festa da padroeira da nossa diocese, Nossa Senhora da Piedade, e estamos na novena, entrando aí na novena, dos 75 anos da nossa diocese. Então, nosso parabéns também para a nossa diocese. E Dom Beni, ele nos encoraja assim, dizendo, olha, quanto mais vocês fizerem atividades já no Santuário do Pai das Misericórdias, missas, terços, louvores, enfim, orações, momentos também transmitidos, melhor será para o povo, porque esse santuário já é um santuário de graças. E o povo vendo esse santuário sendo construído com esforço, com o ouro de cada um, todos serão encorajados para que nós tenhamos o quanto mais breve possível este santuário pronto, para que as celebrações aconteçam e as graças sejam derramadas. Então, nós cremos que esse santuário, quanto antes pronto, mais atividades ali dentro e mais graças através da televisão, rádio e de todo o sistema Canção Nova de comunicação. Obrigado, Luzia. Eu quero aproveitar para convidar você para o final de semana, no domingo do dia 19, para o Kairos Construindo a Felicidade, o lançamento do livro do Padre Adriano Zandoná. Dia 19 de agosto, domingo, Construindo a Felicidade, nosso Kairos, aqui na Canção Nova, com o Padre Adriano Zandoná, lançando o livro Construindo a Felicidade, é o tema do Kairos, Padre Fábio de Mello e Padre Reginaldo Manzotti. Tome nota, domingo, 19 de agosto. Leila, contigo, querida. Para a Luzia. A Luciana Cruz é pelo Twitter e ela pergunta o seguinte: todos os funcionários da TV Canção Nova são
dizer assim, o corpo da Canção Nova, eu gosto dessa palavra, o corpo da Canção Nova, ele é formado por pessoas consagradas que vivem em comunidade de vida e de aliança, Canção Nova, e funcionários. Mas interessante, os nossos funcionários, eles vestem tanto a camisa da Canção Nova, que até as pessoas que chegam aqui, todos nos veem Canção Nova. Se confunde. E nós, eu vou dizer agora, especialmente eu, Padre Jonas, Eto, e aqueles que vão seguindo os nossos passos, porque nós somos mais velhos, somos mais anciãos, nós não vemos diferença entre os missionários e os consagrados. Inclusive, e os colaboradores. Exato, e os colaboradores, funcionários. Inclusive, os testemunhos dos funcionários ressaltam, não só na qualidade de trabalho, mas também na qualidade de vida, na espiritualidade, na opção que os nossos funcionários fazem. É claro que existem, todos são mais de 2.000 pessoas trabalhando, existem aqueles que ainda, quem sabe, não descobriram a Canção Nova, mesmo trabalhando dentro dela. Exato. Mas nós cremos que ninguém que vem para a Canção Nova, seja para trabalhar, como funcionário, como voluntário, não foi trazido por Deus. Padre Jonas sempre diz isso. Que é uma forma de pertença, né? Que é uma Tem forma de documento, pertença e que ninguém vem para a Canção Nova trabalhar por acaso. São os profissionais de Deus, né, Lu? Foi Deus que os quis aqui. Uns permanecerão, como nós temos aí, eu posso dizer, um dinossauro ancião, Oswaldo, conosco há quanto tempo, Oswaldo? Estou há 21 anos aqui 21 na Canção. anos. Olha que beleza. 21 anos. É o Canção número da Nova. plaquinha de patrimônio deles. Ele já é tombado. E é tão bonito, só respondendo mais um pouquinho. Por favor, Luzia. Eu gostaria de falar muito sobre isso, mas não dá tempo. Mas é tão bonito quando você pergunta assim, quanto tempo você está na Canção Nova? A pessoa fala alegre assim, há 21 anos. O outro diz, há 17 anos. O outro diz, graças a Deus, há 8 meses. Então, nós temos essa alegria e eu, respondendo objetivamente, nem todos são missionários, a maioria hoje são funcionários, mas nós temos a graça desta comunhão profunda, especialmente dentro daquilo que é o carisma Canção Nova, a evangelização. Obrigado, Luzia. É o seguinte, eu estou sentindo falta de sua participação por telefone, mas já está chegando ali. Não é o telefone, é o 0 operadora 12 31 86 26 00. Sua próxima pergunta, Leila, por favor. Vai para a Carla e a pergunta é o seguinte. É a Sandra e ela quer saber se em algum momento da história da Canção Nova foi cogitada a possibilidade de abrir para as propagandas comerciais. Então, a questão das propagandas comerciais, né, já desde a época da rádio, né, 1980, como a Lucia nos lembra aqui, já foi uma opção. A rádio começou com propagandas comerciais, mas depois o próprio Monsenhor viu que aquele não era o caminho, não era isso que Deus pedia para nós. Então, nós, enquanto televisão, caminhamos na mesma, vamos dizer assim, filosofia, que é essa da Canção Nova, de que nós vivemos de doações. Né? Então, hoje, viver de propagandas comerciais é muito complicado, porque aquele que é o patrocinador, aquele que paga por uma propaganda, ele acaba tendo direitos sobre os programas, então, e sobre os horários, e aquilo é muito, vamos dizer assim, é muito técnico, né? Você tem o horário certo para você pôr a propaganda, você tem que pôr, e o que pode, o que não pode. Numa ditadura daquela audiência, né? Exatamente. O programa tem, o patrocinador, ele vai pagar conforme tem audiência o programa. E é interessante isso, Carla, porque eu quando eu vim trabalhar na Canção Nova, eu era uma das pessoas que achava que podia conviver bem as duas coisas, ter um clube e, ao mesmo tempo, ter uma parte comercial bem ativa. E a gente viu, nesse tempo todo que eu estou na Canção Nova, vi tantas televisões tão bem estruturadas e montadas, comerciais, nascerem e morrerem. Eu tenho que dizer aqui em público, dar um testemunho de que o Monsenhor Jonas Abi foi um verdadeiro profeta.
Nós não teríamos chegado aonde chegamos se tivéssemos feito a opção de manter, como você falou, a rádio no início era comercial. Quando a Canção Nova comprou a Rádio Canção Nova, ela era uma rádio comercial, tinha propaganda. E o Monsenhor fez essa opção. Eu tenho certeza que se a gente tivesse continuado como comercial, nós não estaríamos aqui hoje fazendo esse programa. E a nossa geradora em Aracaju, a nossa primeira geradora, ela é também, a concessão dela também é comercial, ou seja, nós temos o direito, né, de inserir propagandas comerciais, mas continuamos com a mesma filosofia, né, isso assim, de que não, quem nos sustenta é o povo, quem cuida de nós é Deus. Então nós vivemos da providência. Deus nos dá a cada dia aquilo que é necessário para a nossa manutenção. Sem contar na questão das propagandas comerciais, que existem muitos produtos, né, que não condizem com aquilo que é a nossa vida, né? Aquilo que a gente também, e aquilo que a gente acredita, que a gente professa como cristãos. Então, tem coisa que não cabe, você acaba discriminando, aí não dá. Então é uma coisa que também fica complicado, porque acaba sendo discriminação. Então, Ricardo, melhor... Oi, Paula. E uma coisa boa, o Monsenhor Jonas, em uma das reuniões no Conselho Deliberativo da Fundação, ele disse: minha filha, mas isso não impede vocês de irem atrás de apoio. Nós não vamos vender a nossa programação. O que é vender? Pegar uma empresa e naquele horário, ela tem aquele horário, é dela, não é da Canção Nova, é daquela empresa que pagou. Não, o que nós vamos fazer? Apoio. Por que tal empresa idônea, que tem produtos que fazem bem, não pode apoiar a Canção Nova? Então, é onde a Canção Nova tem apoio, né? Assim ela como tem alguns apoios. A pessoa que colabora conosco, que é nossa sócia, né? Tem também a empresa amiga. Tem pessoas jurídicas que querem pessoas também, jurídicas que também querem colaborar Neste caso, conosco. qual é o caminho, Paula? Nós se temos a porventura alguém nos área, acompanha chama de agora, mídia, sim, sabe? exato. Até o Luciano, que é responsável dessa Tem um área. endereço agora para nós? Ele tem até um e-mail, né? tvmedia@cançãonova.com. Ou telefonando para a Canção Nova, no 12-3186-2600, né, que é o telefone do nosso call center. Eles transferem ali para a área de mídia da TV Canção Nova. E eles vão organizando, a Canção Nova vai dizendo aonde nós vamos colocando, em que horário nós vamos colocando. Jamais nós vamos interromper uma missa, um acampamento. Pelo contrário, eles querem apoiar? Então, eles vão entrar dentro do horário que a Canção Nova sugere, né? E cabe, né? Isso acontece no nosso jornalismo, né? Dentro dos intervalos do nosso jornalismo, em alguns programas. Isso não é coisa nova, não, viu? Faz tempo. Estou lembrando que na rádio a gente fez uma vez um apoio cultural num boletim agrícola. Boletim agrícola, a gente tinha 5h30 da tarde. E uma cooperativa nos patrocinou. Em troca disso, ela nos dava leite e manteiga para dar para os nossos funcionários. Na hora dos nossos lanches aqui, os funcionários tinham manteiga e leite dessa cooperativa. Em troca disso, a gente dizia apoio cultural, cooperativa tal. Ok, qual é o endereço, Paula, por favor? O e-mail é o tvmedia@cançãonova.com ou no telefone 12-3186-2000, que é o telefone da Canção Nova, e eles transferem para o Luciano. Ele é o responsável ali na TV por essa área de mídia, de apoio. Okay. E até é bom lembrar assim, que muitas pessoas dizem: puxa vida, agora a Canção Nova está tendo propaganda. Quando vê assim, alguma mídia, né? Apoio cultural. Institucionais. Esse institucional. Puxa vida, então agora a Canção Nova está tendo propaganda? Não. Né? Como a Carla falou, o Padre Jonas, ele definiu, nós não podemos e não devemos nunca ter propagandas. Mas alguém que tem lá uma empresa ou uma instituição que está a serviço da coletividade, ou é alguém que profundamente tem princípios cristãos e a sua firma, a sua empresa, ela condiz com aquilo que nós vivemos, que a Igreja Católica, o Reino de Deus edifica, por que não aceitar? Se nós aceitamos a bondade do sócio, por que não vamos aceitar a bondade de uma instituição? Muito bem, e é bom dizer que ao longo do caminho de nossa programação, se por acaso existem dúvidas a esse respeito, entre em contato com a gente. Exato. Eu tenho esse Exatamente. endereço que a Paula indicou, que é tvmedia@cançãonova.com. Eu vou segurar a Leila só um pouquinho, eu sei que você tem pergunta aí pra caramba. Nós temos 5 minutos, mas eu tenho uma pergunta para a Paula de um sócio.
Opa. que é sobre a doação dele e aquilo que é repassado para a Canção Nova. Ele pergunta assim, o dinheiro que nós doamos para a Canção Nova é repassado todo ele para a TV Canção Nova? Como é feita essa parte financeira, uma vez que existem todas essas iniciativas? Né? A Fundação João Paulo II é a que é a mantenedora de todo o sistema Canção Nova de comunicação. Então, eu quero agradecer primeiro ao sócio, Ricardo. E agradecer os nossos 15% da Meu nossa Deus. campanha hoje. E o 102 do mês passado. E olha, tudo que vocês realizam. A canção... Eu sou apaixonada com o sócio. Gosto sempre de mandar abraço para ele, de dizer o quanto vocês são importantes. Porque a Canção Nova só existe porque muitas pessoas, assim como eu me encantei com a Canção Nova, eu tenho certeza que o sócio vive isso. Eu também posso ajudar de alguma forma. E todos os meses, muitas pessoas, todos os meses são fiéis à programação da Canção Nova e colaboram financeiramente, com um pouquinho que tem. Então, você fica tranquilo. Aquilo que você investe na Canção Nova, comprando produtos, no Davi, Departamento de Audiovisuais, né? Os nossos materiais, os livros do Ricardo, os CDs de música, as camisas, todo o material. E também aquilo que você investe financeiramente pelo boleto bancário, pelo débito automático, sendo um sócio, ele mantém não só a televisão, mas como a rádio, a internet, toda a Canção Nova. Onde você vê marca Canção Nova, é o sócio da Canção Nova, está ali. Nesse caso específico, o sócio está perguntando, minha doação, ela vai direto sempre para a TV Canção Nova e as iniciativas da TV? Não, não vai direto para... Não somos nós, assim, eu não tenho uma equipe financeira dentro da televisão. É a Fundação João Paulo II que administra. Eu mando as contas, lá a gente vai administrando o burocrático da televisão e a área de programação. Você manda a sua previsão orçamentária. E ela é aprovada por essa diretoria. Eu mando as minhas necessidades, faço a previsão orçamentária. Anual. Ali é aprovada, né? Ou por não. essa, ou não. Arranca isso, ou no vai, meio tira do caminho isso. enxugada, ou no meio do caminho enxugada. Volta de novo. Ou sim. Porque a gente faz a previsão, Ricardo. Sim, perfeito. Mas nós não sabemos quanto irá acontecer, quando o 100% vai acontecer. Então, nós também nós vivemos de doação. A fé, né, Paulo? A previsão orçamentária da TV Canção Nova, da Canção Nova, é a fé. Nós acreditamos sempre que o 100% virá, né, Lu? 100%. E assim a gente pede. E, no meio do caminho, se não chegou, volta, repensamos e caminhamos conforme a providência de Deus. Muitíssimo obrigado. Leila, contigo dá tempo ainda, Ellen? Eu tenho... Vamos lá. Mais uma pergunta? Mais uma. Leila, contigo, por favor. Para quem é? Para a Paula. A Isabelle quer saber, Paula, por que ainda tem alguns lugares que a Canção Nova não é transmitida no Brasil? O que os sócios poderiam fazer para ajudar? Rezar e ajudar. Primeiro, Monsenhor... A maior cidade do país não tem, né? São Paulo. Em São Paulo. É um sonho, né? Tem até uma pergunta que chegou aqui no Twitter de São Paulo. Monsenhor Jonas Abib, ele nos colocou que aonde tivesse uma agência dos Correios, ele falava assim para a gente aqui, fala assim para nós, aonde tem uma agência de Correios que tenha uma retransmissora da TV Canção Nova. Então, nossa missão ainda tem muita coisa para fazer. Ainda existem muitas cidades, graças a Deus, a Canção Nova está em mais de 500 cidades no Brasil por retransmissora, em mais de 200 TVs a cabo, pelas parabólicas. Chegamos longe. Pelo satélite, vai longe internacionalmente, mas ainda existem alguns lugares que Jesus precisa ir através da TV Canção Nova. E é por isso que o sócio pode fazer? Orar por nós, coloque a Canção Nova nas suas orações e contribua, porque nós estamos indo atrás para chegar. Com a TV digital, isso vai melhorar, sabe, Ricardo? Por exemplo, uma cidade que tem uma retransmissora da TV Canção Nova. Quando nós trocarmos aquela antena e aquele transmissor, antes pegava naquela cidade, vai pegar na região com qualidade digital. Vai aumentar nosso alcance. A gente vai ter não somente um salto de qualidade em salto de qualidade e de audiência. De imagem, mas em termos de audiência também. Agora, uma coisa que pode ser feita também, Ricardo, é se a pessoa sabe que em tal região não tem TV Canção Nova, é divulgar a nossa sintonia na parabólica. Né? Porque a parabólica, ela pega o Brasil inteiro. Exatamente. Então, a gente incentivar as pessoas a terem antenas parabólicas. Está aí o Dia dos Pais, né? Quem sabe os filhos darem para os pais então, uma parabólica. Parabólica, sintonia, ou TV para assinatura.